muito bem-vindos, amigos e amigas do Culturas do Campo. Olha o que preparamos para esta edição. Apicultura sustentável. Em Domingos Martins, as abelhas alimentam a vida e garantem o equilíbrio da natureza. No quintal de casa, especialista revela os segredos da produção da baunilha e ensina como fazer a polinização das flores da especiaria. Palmeira Jussara, em Rio Novo do Sul, produtores transformam o fruto em renda e ajudam a preservar uma espécie ameaçada. E ainda a previsão do tempo e as dicas de manejo para todas as regiões do estado. Elas são pequenas, mas têm uma importância gigante para a nossa vida. As abelhas produzem mel, isso você já sabe, né? Mas elas também ajudam na produção de alimentos e mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. Foi por isso que eu e o cinegrafista Maicon Costa fomos até o distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, conhecer um apicultor que trata suas operárias com muito respeito e gosta de chamá-las carinhosamente de crianças. Estamos no distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. Um dos destinos mais encantadores do estado. Esse paraíso é morada de milhares de seres pequenininhos, essenciais para a vida. É onde também vive esse holandês, há mais de 25 anos. Arno Virenha é apicultor e meliponicultor. Cria abelhas com e sem ferrão. Por aqui ele produz grande variedade de méis especiais, dentro do conceito de sustentabilidade. A gente tenta dar um exemplo de agricultura sustentável. Dentro de uma propriedade rural, mesmo pequeno, a gente consegue fazer isso. A gente tem nossa lavoura de café, que é um café sombreado. A gente aceita um pouco uma produção um pouco mais baixa, mas uma qualidade de produto melhor, que se transforma em um preço de mercado melhor. Para chegar onde vivem as quase 100 mil abelhas do Sr. Arno, é preciso caminhar um pouco. A roupa de proteção é obrigatória, já que as nossas anfitriãs são bem defensivas e têm ferrões poderosos. E agora a gente veio aqui para o escritório do seu Arno, é o escritório dele que fica aqui na roça, né? Tem aquela música que fala, meu escritório é na praia, o escritório dele fica na roça, é onde ficam as colmeias dele. Então, seu Arno, quantas colmeias o senhor tem aqui na propriedade do senhor? Nossa propriedade aqui são 3 hectares, na verdade uma pequena propriedade, onde a gente, aqui nós temos nosso berçário, que a gente fala, onde a gente cria e recupera novos enxames, nosso escritório que a gente prepara as crianças, a gente chama crianças respeitosamente, para que elas podem entrar em produção depois. E que tipo de abelha, né, o senhor trabalha aqui, seu Arno? A gente trabalha aqui com a abelha brasileira, às vezes o consumidor se confunde um pouco com a abelha africana, a abelha europeia, e nem dos dois tem aqui no nosso sudeste, aqui no Brasil. A gente tem um mesclado, um híbrido, a gente chama cientificamente abelha Apis mellifera, que é um cruzamento entre 5 raças europeias e uma africana. E esse mesclado faz que nós temos uma abelha maravilhosa aqui, porém ela é um pouquinho mais defensivo. Aqui a gente precisa dessas roupas de proteção, porém ela também é mais produtivo e consegue gerar uma renda muito mais satisfatória com essa espécie. É hora de conhecer as famosas e produtivas crianças do seu Arno. Vamos lá então? Tá bom, vamos à obra. A fumacinha de forma moderada é um método para desorientar as abelhas, deixá-las, digamos, mais calmas. A abelha também é assim, quando tem fumaça, fogo. Na natureza, ela fala assim, cara, a gente pode... Perigo. E o que a abelha começa a fazer? Ela começa a ingerir alimento. Néctar, na verdade, o mel. Ela começa a pegar o mel nos favos, você vai ver aqui também, ela começa a chupar, a gente chama isso popularmente, chupar o melzinho. Com a abelha calminha e de barriga cheia, é hora de fazer o manejo. Aqui você está vendo uma criação de abelhas. Aqui eu jogo uma fumacinha por cima só para sinalizar, entendeu? Aí a abelha fica embaixo. Eu não jogo a fumaça dentro do colmeia. Então, aqui vocês estão vendo os quadrinhos, o ninho está aqui dentro, inclusive a rainha, o jangão e uns 50 mil abelhas, mais ou menos assim. Puxando aqui, essa aqui é tudo cera nova, que ela está fazendo em cima de uma lâmina de cera dela, que a gente fornece para ela. Nós, apicultores, a gente fornece lâminas de cera, feito só para o processamento, que a gente faz uma lâmina e introduz na colmeia, para facilitar
ela para trabalhar mais uniforme, mais bonitinho. E nesse momento, com esse enxame, nós temos uma camada de mel gigante aqui por cima, porque a gente está na época de florada. A abelha estoca muito alimento e de alguma forma ela está fazendo isso aqui no ninho. Esses marronzinhos, são abelhas, são pupas, na verdade. Embaixo desse selinho tem uma larvinha de abelha que vai nascer. Cada buraquinho nasce um. Esse buraquinho a gente chama alvéolo. E cada alvéolo pode nascer uma abelha. Então imagina num enxame mais treinado, ela consegue encher esse quadro inteiro com filhote. Aí pode nascer a cada lado 3.000 abelhas. A média é de 50, 60 mil abelhas por colmeia. É da rainha a responsabilidade de garantir uma boa produção. Tudo gira ao redor da monarca, que produz até 1.500 ovos por dia. Por isso, na apicultura profissional, a seleção genética é obrigatória. Nós temos um colega em Minas Gerais, no nosso caso, e aqui no Espírito Santo, em Fundão também, que manda rainhas para nós, para introduzir. Eles fazem nossas rainhas baseado no nosso material genético que a gente trabalha aqui. Eles fazem novas rainhas. E aí vem nessa gaiolinha que eles mandam por Sedex para nós. Mas tem um monte desses gaiolinhos aqui dentro, na caixinha, com a rainha e alguns acompanhantes aqui dentro. E aí a gente introduz uma caixinha de abelha. Um dia antes a gente tira a rainha velha, com todo respeito, assim, obrigado pelo seu serviço. Aí a gente torce pescocinho e coloca dentro no fumigador. E para não deixar cheiro. Rainhas, depois de um ano e meio, começa a dar uma queda de produção. Porque às vezes o pessoal tira uma abelha de cupim e coloca dentro de uma caixinha e fala assim, não, essa aqui vai produzir 40, 50 quilos. Esquece, que não é assim. Não é entendeu? assim, ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela, que a gente tenta induzir as abelhas, que é ela que manda. Pode ser meu escritório aqui, mas ela que manda. Ela está no comando. O conceito de sustentabilidade faz parte da cultura holandesa. O país, apesar da pequena extensão territorial, assumiu o compromisso nacional para a agricultura sustentável, com o objetivo de produzir mais comida usando poucos recursos. Com menos água e espaço e uso reduzido de pesticidas, a Holanda conseguiu estar entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. Seu Arno nunca cogitou produzir de outra forma. Aquele cara com facão vai no meio do mato, vai arrancar mel. Não é assim. Então a abelha também é uma criação. Então você tem que cuidar. E para isso também você tem que estudar, conhecer as manhas, as metodologias de produção disponível. As árvores que a gente plantou aqui na beira, e o capoeira, é tudo voltado para fortalecer as abelhas para produzir melhor. E criar também um sombreamento para que as caixas de abelha não fiquem tanto no calor. E também fornecimento de néctar, pólen e tudo isso aí. E também tentar criar um ambiente agradável, um recurso natural, tentar preservar isso de tal forma que nossas futuras gerações podem dar continuidade a esse trabalho. O mel produzido no Brasil tem grande aceitação no mercado internacional e ocupa a 8ª posição na produção mundial. No entanto, o segmento tem seus desafios. O grande desafio com a apicultura é que, na verdade, eu não estou no comando. Quem está no comando são as abelhas. Então eu tenho que me virar e pensar como a própria abelha. Eu tenho que ajudar ela, induzir ela a produzir melhor o mel. E às vezes nossos fatores climatológicos, o frio, seca, floradas, natureza, interferem muito nisso. Uma grande parte do nosso trabalho. Então a gente tem que ficar muito antenado em mudanças bruscas de temperatura, falta de alimento na natureza, predadores, tudo isso aí que a gente observa, que faz o nosso trabalho muito dinâmico. A gente está com esse fenômeno das mudanças climáticas, né? Como é que vocês apicultores têm lidado com isso? A gente tem que aplicar, sim, um manejo mais diferenciado. A gente tem que na verdade, estudar muito mais do que antes para poder aplicar os técnicos de manejo mais adequado. Porque muda muito. A período de seca, uma seca severa que a gente tinha ano passado, prejudicou a produção, porque as plantas não estavam fornecendo tanto mel, como que a gente fala, na verdade é néctar,
As plantas na natureza precisam de água. Se tem um período de muita seca, atrapalha. Mas se a situação se agravar muito, né, que é uma previsão aí dos ambientalistas, as abelhas podem nos deixar? Pode acontecer. Eu acho que não é difícil, mas pode acontecer. Eu também não sou dono da verdade e nem dono do futuro. Mas se nós apicultores e meliponicultores fazem nosso papel de criação de abelhas, a gente consegue ainda talvez reverter essa situação. É com nós, produtores rurais e apicultores, para tentar aplicar as boas práticas em campo que favorecem ambos os lados. Temperatura muito alta, muito baixo, isso interfere na produção, não somente na abelha, mas também no café, no soja, e tudo a agricultura. E isso exige de produtor rural um conhecimento maior das suas práticas em campo, que ele realmente é testado agora para fazer a coisa correta. Para ser considerada sustentável, a prática deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta, conceito que passa por mudança de hábitos. A gente está dando os primeiros passos, porque futuramente também, cara, com essa agricultura sustentável, se a gente preserva melhor a natureza, a gente consegue girar renda de uma forma mais tranquila. Mas tem que começar, e já está começando, pessoal, já está pedindo passagem, mas a gente vai passo a passo. Bacana demais, né? E só para lembrar, a apicultura é uma atividade considerada de baixo investimento, porque não precisa de muito espaço, sabe? Mas tem de cuidar, ficar de olho, porque como vocês viram aí, quem manda são elas, as abelhas. Hora da nossa agenda, confira os principais eventos previstos para os próximos dias de norte a sul do estado. Termina hoje o Linhares Cacau Fest, feira que mistura gastronomia, negócio e cultura. As atrações começam às 9 da manhã com palestras sobre a cadeia produtiva do cacau, cooking show e mesas redondas sobre a qualidade sensorial do chocolate. Às 7 da noite tem Tombo do Chocolate e concurso nacional de chocolate. A entrada no cerimonial Conceição Hall é gratuita. Está chegando a 5ª edição do Simpósio Incaper Pesquisa e Seminário de Iniciação Científica, evento que vai reunir nomes da pesquisa e extensão rural em um espaço de aprendizado e troca de ideias. Será nos dias 21 e 22 de outubro, no auditório do Sebrae, em Vitória. Tem curso de inseminação artificial de bovinos no município de Linhares. Será de 20 a 24 de outubro na Fazenda Experimental do Incaper de Linhares. Mais informações no telefone 27 98 143 1446. O município de Jerônimo Monteiro vai sediar no próximo dia 24 a 3ª Semana da Agricultura Familiar e a 5ª Mostra de Café Especial. A programação começa às 8 da manhã no Parque de Exposições da cidade. Bora pro intervalo, gente? Mas já volta, é um pulo só. Estamos de volta. Olha, quando a gente fala em baunilha, logo vem à cabeça aquele sabor e aroma inconfundíveis, não é mesmo? Infelizmente, quase tudo que a gente usa é artificial. Isso porque a baunilha está entre as especiarias mais caras do mundo. E será que dá para cultivar isso no quintal? Hora do quadro, essa dica é boa. Quem mandou uma mensagem para a gente querendo saber como é produzida a baunilha é a Letícia Lima, capixaba que está morando em Portugal, mas que está ligadinha aqui na TVE pelo nosso YouTube. Muito bem, Letícia, quem vai mostrar os segredos da baunilha é o técnico agrícola Dimas Piontkowski. Ela é chamada de rainha do sabor e do aroma, ingrediente presente em receitas no mundo todo, mas quase sempre em versão artificial. Só que no quintal de uma casa em bairro de Fátima, na Serra, essa especiaria tão rara ganhou espaço e cuidados especiais. A baunilha é uma orquídea e é a única orquídea que se dá um fruto comestível, entendeu? De todas as espécies, a baunilha que se consome é a vagem.
Foi durante a pandemia que Dimas começou o cultivo. Depois ele se apaixonou e não parou mais. Comprei essa muda, comprei pela internet. Já demorou muito para chegar, por causa que os correios estavam naquela época da pandemia. Ela já chegou já com um ramo já feito um looping e deu certo, entendeu? Esse único pé de baunilha aqui já foi capaz de produzir dezenas de flores na primeira florada. Mas para que elas virem favas, é preciso um processo delicado, a polinização manual diariamente. As flores abrem pela manhã e em poucas horas precisam ser polinizadas. Então aqui, essa parte aqui é o ovário, aqui que vai desenvolver a fava. Então ela já nasce com esse ovário desse tamanho aqui. E aqui são as partes da flor, né? São as pétalas. E aqui tem a parte masculina e feminina. Só que entre essas duas partes tem uma membrana que aí esse é o processo. A gente rasga aqui, ó. Agora vou te mostrar aqui, essa parte aqui, chama labelo, que é a parte que separa as duas, ó. Aí você empurra aqui e com essa outra mão você coloca os grãos de pólen ali. Até nos arriscamos juntos. Agora eu já tô aqui, ó, com a florzinha, seu Dimas já me explicou, vamos ver se eu aprendi mesmo, mas ele vai ficar aqui do meu ladinho para me orientar ainda, tá? Porque foi a primeira vez. Vamos lá, seu Dimas, eu seguro assim, ó, ele já me ensinou a técnica de segurar para cima a florzinha, eu rasgo aqui de um lado, de outro, puxo a florzinha para baixo, né, seu Dimas? Isso. Aí aqui, gente, ó, eu puxo para cima. Aí, aqui? Não, aí, vai. Puxo de novo. Puxa. Aham. Nessa posição aí. Agora. Aí eu seguro. Aí, vai. Pronto. Eu acho que você vai ter sucesso aí. Viu, gente? Ele já falou que eu vou ter sucesso, hein? Posso soltar? Pode. Aê! Uma vez polinizada, quando você acerta a polinização, ela já começa a desenvolver. Aí ela vai ficar aqui durante de 9 a 10 meses o processo de maturação. Aí tem um detalhe aqui, quando você faz a polinização bem sucedida, a flor murcha e não cai, ela permanece aqui no cacho, permanece no ovário. Depois desse processo, a fava nasce e leva até 10 meses para ser colhida. A fava de baunilha, né, essa aqui é uma fava que já amadureceu, eu deixei mesmo para observar. E você não pode deixar ela amadurecer, porque quando ela amadurece, você vê que ela racha. E aí ela perde o valor comercial. Então quando você colhe ela, tem que colher ela no ponto, que a pontinha dela aqui começa a ficar amarela. Aí você vê que ela está no ponto de colheita. Você colhe, aí você tem que dar um choque térmico nela, 105 graus, por 3 minutos. E aí você enrola ela num cobertor e deixa ela num lugar quente, que aí ela vai transpirando até ela escurecer totalmente, ela vai ficar escura assim. Durante uns 10 dias, aí depois você já põe no outro processo, no outro sistema, que aí ela vai ficar só no ar, na temperatura ambiente, para ela continuar o processo de cura, que vai levar em torno aí mais de uns 7 meses. Desse processo aqui, quando ela perde de 70% a 80% do peso, aí você tem que envolver ela num papel, nesse papel manteiga, aí você coloca ela numa caixa fechada, aí que ela vai dar tipo uma fermentação, e aí que vai começar mesmo a dar o processo de soltar os aromas, entendeu? Hoje, a produção é pequena, dividida entre consumo próprio e presentes para amigos, e que já foi capaz de transformar a curiosidade de um hobby em experiência cheia de sabor. Gente, não é fácil, mas também não é impossível. Vocês viram, né? Fiquei animada aqui. E você aí de casa? Manda sua dúvida pra gente que o especialista responde. Salva aí o nosso zap, 27999-435496. Semana passada, você viu aqui com a gente o cultivo da palmeira jussara, uma espécie ameaçada, mas que em Rio Novo do Sul é encontrada em abundância e preservada. Isso está sendo possível graças ao beneficiamento do fruto da espécie, que é muito versátil, saudável e saboroso.
O repórter Vitor Zucolotti e o cinegrafista Júlio Mariano contam essa história pra gente. O que fazer com o fruto da palmeira Jussara? Em Rio Novo do Sul existe até fábrica que produz a polpa, deixa embalada, pronta para o comércio. E não para por aí. Mas vamos começar pelo beneficiamento mais perto do campo. É o que faz o Evanil. A partir da secagem dos coquinhos, o que sobra após o despolpamento do fruto da palmeira. As ideias começaram a surgir quando os produtores pediram socorro. Antes a gente já pegava o Jussara decomposto para usar como fertilizante, né? Uma das matérias-primas do fertilizante. Aí ele falou assim, me socorre, porque eu estou com muito produto e cada ano está aumentando mais, que veio aumentando. A versatilidade impressiona. Depois do coquinho ser colocado nesse cilindro, ele começa a ser esquentado, torrado. Por alguns furos, o que sai na hora da secagem pode ser usado como adubo. O excesso, essa parte mais espessa, pode ser utilizado como cobertura morta e até fazer às vezes de xaxim. Após todo o processo, o que sai do cilindro é esse material, que triturado se transforma na matéria-prima para ser usado em diferentes formas. Foi a partir desse ponto que o Evanil achou uma maneira de se beber Jussara. Então surgiu a ideia, como eu mexi já com o secador, falei assim, por que não tentar fazer uma torra, né? Mas assim, para fazer infusão, para tomar. Aí então levei 19 noites, 19 dias, dormindo aí 3 horas por noite, para chegar num domingo e chegar à conclusão do sabor que vocês provaram aí, esse sabor de hoje. Bora encher a xícara com a infusão alimentícia do Jussara, um produto exclusivo do Evanil, mas que ele ainda não pode vender. Tá faltando a Anvisa Federal, tem que fazer um peticionamento, porque o Jussara não é conhecido, não está no Ministério da Agricultura nem na Anvisa. Precisa fazer inclusão na Anvisa para a gente poder vender. Ainda na parte da secagem do Jussara despolpado, o empresário descobriu uma forma de utilizar o pó associado ao milho. Esse produto é focado na alimentação do gado. Testando os benefícios na cidade mesmo, o leite tipo F de um produtor teve um salto de qualidade em pouco mais de 20 dias. Antes, nós fizemos um trabalho de campo para poder registrar no Ministério da Agricultura, você tem que fazer um trabalho de campo. Então a gente foi no município de Rio Novo e fizemos com 2 produtores. Então, nós não tinha a ração, então nós levamos uma matéria-prima e colocamos 50% da matéria-prima e 50% da ração que ele compra convencional lá. E aí os resultados, o técnico mesmo ficou abismado de ver. Aí fomos no segundo curral, em Rio Novo, e aí lá ele falou assim, tem 12 anos que eu estou lutando para ter o leite A, e eu não estou conseguindo. Então, se você quiser, a gente faz o teste aqui. Aí ele fez, com 22 dias, foi feita a análise, ele ficou entre os 22 da Celita, do município de Rio Novo. E o leite dele foi para qual letra? A. Em 22 dias? Em 22 dias. Aí a gente ficou animado e a gente começou a fazer o quê? A gente falou assim, agora a gente tem que registrar no Ministério da Cultura para poder a gente vender. Veio a zootecnista, que precisa das zootecnistas, e ela pegou e fez a inclusão lá no Ministério da Cultura, liberou direitinho, e aí, como se diz, a batalha de novo. Arrumar cliente e provar que o outro também consegue não só um. Outro pecuarista também fez o teste. Mais uma vez, sucesso. Então nós fomos lá em Alfredo Chaves, lá no seu Joilson, lá ele falou assim, não vou fazer o teste para você. Se o meu leite de F, que o meu leite é F, ele vir para E, eu já compro com você e pago tudo direitinho. Aí foi feito o trabalho, 45 dias, aí ele já falou que o leite dele já está A já. Sabia que do fruto da Jussara dá para fazer picolé e sorvete? Depois do sogro incentivar o cultivo das palmeiras, Adrielen e o marido começaram a quebrar a cabeça procurando formas de aproveitar o que plantaram. Como a gente, Rio Novo do Sul, é a capital estadual da Jussara, existem várias pesquisas de todas as propriedades que o Jussara tem, entre vitaminas, quais os benefícios que ela tem à saúde. Pesquisei tudo que tinha em Rio Novo, falei, vamos fazer uma renda extra então. E foi onde surgiu a ideia de fazer o sorvete artesanal de Jussara, que ninguém tinha sorvete. Tentaram diversas receitas em busca do sorvete perfeito. Quase desistiram. Eu joguei mais de 100 receitas fora, porque a gente não tinha entendimento nem conhecimento. A intenção era o quê? Vamos fazer uma renda extra com um produto que a gente tem, muito, e vai dar certo. Só que a gente fez, e todo sorvete precisa ir gordura hidrogenada, ácido, o açaí
do Amazonas tem que ir um corante, porque ele é marrom. Então a gente colocava tudo que pedia para um sorvete de açaí. E nada deu certo. Aí eu falei assim, vamos parar com isso, que eu já cansei, desisto. Aí ele falou assim, não, eu não vou jogar isso tudo fora não, se foi caro. Vou pegar então, pelo menos a polpa, jogar só um gostinho a mais e vou colocar no liquidificador e botar no freezer. 3 ingredientes. No outro dia, ele pegou, experimentou, olhou pra minha cara. É esse daqui. O Jussara tem uma gordura que é própria dela, que não precisa de gordura hidrogenada e nem de emulsificante. Quem veio visitar a propriedade do Leandro e da Adriele, quando chega nesse deck, fica apaixonado pela vista aqui do local. E aí o pessoal aproveita para experimentar o sorvete de Jussara e a gente vai experimentar agora a paleta de Jussara, tá? Olha só, que coisa mais linda. Vamos ver? Espetacular. Olha só, que coisa linda. Bom demais. O seu Pedro lembra o start do beneficiamento da polpa do fruto da palmeira. Foi há 20 anos, quando um amigo do filho, paraense, acostumado com o açaí da Amazônia, percebeu que do fruto da Jussara poderia ser feito algo. Vendo as palmeiras Jussara na propriedade, né? Que era aquele que a gente já estava preservando, e usou desse fruto, falou assim, já usou desse, fazer o suco da Jussara? Falou, não. Aí ele fez a pecônia, né? Todo aquele sistema que eles usam no Pará, subiu na planta, retirou o fruto, fizemos uma higienização, colocou na água morna, e aonde fizemos um processo numa panela de alumínio, socando com garrafa de cerveja. E aí ele despolpou, fez o suco, nós gostamos, né? Achamos maravilhoso, né? Foi quando o rapaz, né, da 101, veio aqui na nossa casa e deu, vamos colocar isso na minha loja lá, na 101. Foi um sucesso. A partir daí a empresa tomou forma, foi crescendo. Além da polpa do açaí, digamos tradicional, também produzem a polpa do fruto da Jussara. Produto que está ganhando o restante do país. Ganhamos muito espaço comercial, né? Inclusive hoje, além da Grande Vitória, Litoral, né? A gente tem o Rio, São Paulo que compra esse produto. Eu acho que daqui a uns 5, 6 anos a Jussara pode igualar ao açaí. Passou da hora de chamar o Jussara de Jussara e não mais de açaí. É potencialidade do Espírito Santo. É produto capixaba, pronto para ganhar o mundo. Isso mesmo, Vitor, prontíssima para ganhar o mundo, porque o nosso paladar a Jussara já conquistou. Você confere agora a previsão do tempo e as dicas de manejo para a próxima semana. O calor do fim de semana começa a se dissipar ainda no domingo com o avanço de uma frente fria e chuva à tarde. Semana começa com tempo instável, chuva e queda das temperaturas em todas as regiões do estado. Tempo volta a abrir na quinta-feira. Produtor, com a chegada da frente fria no começo da semana, oportunidade de recarregar o solo com umidade. Ótima fase para o plantio de culturas de primavera. No tempo mais úmido, neste período, evite pulverizações e cuide da drenagem em áreas de plantio recente. Nas regiões de maior altitude, prepare o rebanho e as lavouras para as temperaturas mais baixas da segunda e terça-feira. Com o sol voltando a brilhar na quinta, aproveite para retomar o manejo e revisar as condições do solo após a chuva. Por hoje é só, meus amigos. Vou ficando por aqui, mas sábado que vem tem mais, hein? Você não vai perder. Um forte abraço, um bom fim de semana para nós e até lá. Tchau!